Oi, meu nome é Maria Eduarda Jardim, eu sou mestranda no programa de pós-graduação de Psicologia Social da UERJ, no Laboratório de Relações Interpessoais e Contextos Educativos, e eu estou fazendo estágio docente na disciplina de Memória e Resolução de Problemas. E eu queria mostrar aqui o problema dos canibais e missionários, que é um problema no qual você tem 6 personagens, e são 3 canibais e 3 missionários, e esses personagens eles têm que atravessar de uma margem de um rio para outra margem desse rio. Só que o problema tem algumas regras. A primeira regra é que só cabem 2 pessoas no barco. O barco não faz a travessia sozinho. E você nunca pode ter em nenhuma margem do rio, em nenhum momento, mais canibais do que missionários. Então, eu tenho aqui... Eu vou mostrar aqui, vou baixar um pouco a câmera para mostrar. E vou tentar solucionar esse problema. Bom, então como eu falei, o objetivo do problema é você passar todo mundo que está aqui, ó, tem aqui 3 missionários e 3 canibais, passar todo mundo que está aqui para o outro lado do rio. E como eu falei, aqui a gente tem um barco que vai ser usado para isso, que só cabem 2 pessoas por vez. O barco não faz a travessia sozinho, então sempre tem que ter alguém no barco, né, na hora de ir ou de voltar. E não pode em momento nenhum acontecer isso aqui, ó. Ter mais canibal do que missionário de um lado, tá? Não pode. Isso aqui não pode acontecer. Porque se acontecer, o missionário vai ser devorado. Então, o que deve ser feito nesse problema é tentar passar todo mundo para esse lado, né? E aí você vai tentando fazer as travessias da maneira como você achar melhor, seguindo essas regras. Então, eu vou fazer uma tentativa aqui. Bom, eu vou começar aqui na minha tentativa passando um canibal e um missionário para cá. E aí eu vou voltar com o missionário. Eu não posso voltar com o canibal. Porque se eu voltar com o canibal, vão ter 3 canibais aqui, desse lado, e 2 missionários. E isso não pode acontecer. Então, eu voltei com o missionário. E o que eu posso fazer aqui agora? Eu não posso ir assim, com o canibal missionário de novo, porque senão aqui vão ter mais canibais do que missionários. E eles vão ser devorados. Ele, né, vai ser devorado. Então, isso não pode acontecer. Outra opção seria ir um missionário com missionário, mas também não posso, porque se eu faço isso, aqui ficam 2 canibais e um missionário. Então, não é possível. Não posso ir missionário com missionário. Bom, e eu não posso também ir missionário com missionário, né? Porque aqui vão acabar sobrando mais canibais. Então, eu vou voltar para o início. Vou tentar começar de outra forma. Vamos lá. Vou começar passando 2 canibais, então. Pra cá. E aí volta um canibal. E aí agora eu vou tentar passar... Não posso fazer isso aqui, como eu falei aquela hora. Então, vou tentar passar de novo 2 canibais. E vou deixar voltar um. E aí agora, o que eu posso fazer? Eu não posso passar ele pra cá. Porque senão vão ter vários canibais e um missionário só desse lado. Eu posso passar 2. Aí vai ficar 2 e 2 aqui e 1 e 1 aqui. Bom. E aí, pra continuar, então. Mas aí eu tenho um problema, né? Se eu volto com o missionário, esse aqui fica sozinho. Se eu volto com o canibal, esse aqui fica sozinho. Se eu volto com os 2, eu volto a ter o mesmo problema, né? Então... Bom, vou voltar eles para cá. Bom, não deu certo. Eu vou botar tudo aqui no início de novo e tentar mais uma vez. Bom, comecei aquela hora canibal, né? Tem que ser.
Canibal, canibal. E aí tem que ser isso aqui. Vai voltar um canibal. E aí fica naquele impasse, né? Do que dá pra fazer. Vou passar de novo canibal, canibal. E aí eu vou voltar aqui. Bom, vou passar eles dois, então. E aí aqui, ó, voltei a ter o mesmo problema. Bom, é um impasse aqui, né? Eu vou mostrar como é que é a resolução do problema e depois eu vou comentar um pouquinho. Bom, então vou apresentar aqui agora a resolução do problema. Como é que a gente resolve? A gente começa indo um canibal e um missionário pro lado de lá. Um canibal fica aqui e o missionário volta, tá? E aí, você vai levar 2 canibais. E voltar com 1. Agora você vai ter que levar 2 missionários, né? Não pode levar só 1. E agora você vai voltar com um missionário e com um canibal. E vai levar aqui 2 missionários. E agora quem vai voltar pra cá é o canibal. Tá? Aí o que a gente tem aqui agora? 3 e 3, cada um uma margem, né? Os 3 canibais aqui, os 3 missionários aqui já passaram. Bom, e aí agora, né, você só vai levando. Vai aqui, ó, 2 canibais, aí volta um canibal, e vão os 2 canibais, e está solucionado o problema. Aqui estão todos os canibais e missionários aqui nessa margem do rio. E aí eu vou comentar um pouquinho sobre esse problema agora. Bom, o que a gente tem aqui, né? A gente tem um problema que a gente vai tentando solucionar e facilmente a gente pode chegar num impasse, né? Porque a gente vai tentando passar aqui os bonequinhos de um lado para o outro e, como eu demonstrei antes, é muito fácil você chegar nesse impasse, de chegar um momento que parece que você não tem saída, né? Você, em alguma margem, você vai ter que deixar mais canibais do que missionários. Bom, por que isso acontece e o que eu quero falar a partir disso? O que acontece? A gente tenta solucionar esse problema aqui, né? Que é um problema que a gente vai solucionando em partes, né? Numa sequência de movimentos. Então, a gente tem um estado inicial nosso que é todos os personagens de um lado do rio e a gente tem o nosso estado final, né? O estado que a gente deseja chegar, que é todos os personagens do outro lado do rio. Tem movimentos, né, que estão envolvidos aí nesse processo, que é essa travessia, né? E essa travessia, ela tem regras, né? Ela, como eu falei, o barco não atravessa sozinho e só cabe até no máximo 2 pessoas, além de ter essa terceira regra do número de canibais e missionários que são permitidos, né, ficarem juntos. E na hora de tentar solucionar esse problema, o que acontece? Qual é a dificuldade que a gente tem? Como a gente resolve esse problema aos poucos, né? É muito difícil a gente olhar para esse problema e conseguir solucionar ele, fazer uma representação completa dele, né? A gente tem que ir sequencialmente resolvendo, fazendo um movimento de cada vez, resolvendo uma parte de cada vez. A gente acaba usando algumas heurísticas, que são regras que a gente utiliza para facilitar, né, o esforço cognitivo que a gente vai ter, né, em um problema. E, bom, tem dois conceitos envolvidos aqui, 2 heurísticas envolvidas aqui. Dessas regras que eu falei, né, que são regras práticas que a gente usa muito no dia a dia,
que funcionam normalmente. Na parte das vezes elas nos dão boas respostas, mas não é sempre assim que acontece. O que acontece aqui? Bom, a primeira que eu quero comentar é a análise meio e fins, que é o seguinte, é quando a gente olha para um problema e a gente decompõe ele em várias partes, que é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente passa um, passa outro, a gente fala, legal, passei esse, aí volta. E aí agora o que eu tenho que fazer? E você vai resolvendo o problema em passo. Você não olha para isso aqui e sabe todos os movimentos que você tem que fazer imediatamente, né? E outra coisa que a gente faz, né, que a gente tende a fazer, é uma heurística chamada de subida de montanha. O que é isso? A gente vai fazendo os movimentos, vai tentando solucionar o problema, mas quando a gente faz um movimento que parece que a gente está se afastando da solução, um movimento que parece estar no sentido contrário, como foi o que aconteceu aqui em determinado momento, porque eu estava passando aqui todos os canibais missionários de um lado para o outro, e aí chega uma hora que o canibal que já está aqui há um tempão tem que voltar, e isso não parece prático. Quando isso acontece, como eu falei, né, isso nos dá a sensação de que alguma coisa está errada. Então, quando eu mostrei esse problema aqui, eu queria, mais uma vez, falar sobre isso, assim, né? Sobre essa tendência que a gente tem a olhar para um problema e não conseguir pensar em situações anteriores que poderiam se aplicar, né, na situação atual, né? A gente sempre pensa no que a gente pode fazer a partir daquela situação que já está instaurada ali. A gente não pensa assim, né? A gente pensa como se o nosso objetivo fosse sempre levar um a mais para o outro lado. Nosso objetivo, na verdade, é levar todo mundo. E, às vezes, isso vai implicar determinados movimentos aqui que vão parecer que não estão na direção correta. Mas não é o que acontece. E foi mais ou menos o que aconteceu aqui em determinado momento. E é isso que eu queria comentar sobre esse problema dos canibais missionários. Esse momento, né, que é esse momento de retorno, de voltar um barco com duas pessoas, que é algo que a gente não pensa também, né? A gente só pensa o tempo todo, nossa tendência é pensar o tempo todo também, né, como se a gente sempre tivesse que voltar o barco, né, da segunda margem com uma pessoa só. E também não tem que ser dessa forma, né? Isso também é uma restrição que a gente vai fazendo no decorrer do problema. Mas isso também não é uma regra, né? Então é isso que eu queria comentar, falar aqui um pouco do problema dos canibais missionários. E é isso.